herdeiro que ocupa sozinho um imóvel ganhado por herança tem que pagar aluguel para os outros herdeiros. Esse caso aconteceu em Minas Gerais. Veja só, o caso é clássico. Os herdeiros receberam apenas um imóvel como herança. E nesse imóvel, um dos irmãos já morava porque cuidava do pai ou porque simplesmente morava com o pai mesmo. E após o falecimento deste pai, ele continuou morando no imóvel. No começo, normalmente os outros irmãos, também herdeiros, costumam deixar para lá até a pessoa se adaptar, mas depois de um tempo, onde a conta começa a apertar um pouco, eles começam a procurar formas de conseguir dinheiro e lembram dessa casa. E normalmente eles se juntam e pedem para que a casa seja vendida ou que a pessoa que mora lá faça alguma coisa com ela, que ele desocupe para que a casa seja colocada em aluguel, porque eles precisam de uma renda vinda desse único bem que foi deixado de herança para eles. Normalmente a pessoa que mora neste imóvel se recusa a fazer isso, então essa questão é comum ser levada na justiça, e foi o que aconteceu neste processo. A história foi exatamente essa. O irmão que morava no imóvel se recusava a sair e se recusava a pagar aluguel para eles. Eles pensavam o seguinte, e a fundamentação estava correta: o bem deixado em herança pertence a todos os herdeiros. Tecnicamente, todos os herdeiros têm que pagar todas as despesas do imóvel. Se um bem pertence a várias pessoas, todas essas pessoas têm direito a este bem. E por isso não é justo apenas uma pessoa usar. Quando uma pessoa usa um imóvel de outra pessoa, tem que pagar aluguel. Veja o que diz a lei nesse sentido. O Código Civil diz em seu artigo 1314 que cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la a terceira, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la. Ou seja, cada condômino, no caso, são pessoas que possuem apenas um imóvel, várias pessoas proprietárias de um único bem. Então, cada uma dessas pessoas tem pleno direito no imóvel. Só que o direito de uma pessoa termina quando se entra em confronto com o direito de outra pessoa. Como todos eles têm direito a isso, não faz sentido apenas uma dessas pessoas sobrevalecer sobre todas as outras. Então ele tem sim o direito de morar, mas assim como qualquer outra pessoa, caso ele queira morar nesse imóvel, que é direito dele, ele tem que pagar um aluguel para os outros proprietários que não têm esse direito. E isso não serve só para herança, não. Todo bem que possui mais de um proprietário, que está sendo usado apenas por uma dessas pessoas, essa pessoa tem que pagar aluguel para a pessoa que não está usando. Afinal de contas, ele também tem a propriedade, mas não está recebendo nada por isso, enquanto a outra pessoa tem também a propriedade, mas está recebendo a moradia, deixando de pagar aluguel para um outro imóvel. E isso é injusto. Nesse caso em específico, os autores do processo solicitaram um arbitramento de aluguel mensal e a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos desde o falecimento da proprietária, que seria a mãe da pessoa. E esse procedimento é o seguinte: precisa fazer uma avaliação do imóvel e ver o quanto que o imóvel vale e quanto seria o aluguel justo para aquele imóvel. Então, eles vão calcular com base na cota parte da herança de cada um. Se um teria direito a 25% do imóvel, outro mais 25%, outro 25% e o outro 25%, por exemplo, o aluguel deveria corresponder também a 25%. Se for metade, o aluguel deveria ser no valor da metade. Então, se um aluguel é de R$2.000, por exemplo, e apenas existem 2 herdeiros, cada um com direito a receber metade, o aluguel para o outro seria de apenas R$1.000, não seria o valor completo de R$2.000, não. E neste processo teve que fazer a avaliação do bem e teve que calcular qual que era o valor do aluguel e qual era o valor da cota parte da pessoa que estava morando no imóvel. Esse valor seria desconsiderado e o restante deveria ser pago para os outros herdeiros. E nesse caso em específico, a sentença determinou que o valor do aluguel deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, que é esse procedimento que eu falei, conforme laudo pericial. Tem que ser feita uma avaliação do imóvel e avaliação do quanto que é o aluguel médio na região. E neste caso em específico, indicou o valor de R$970 para a casa principal e R$440 para 2 barracões, que nesse caso específico era uma casa principal e 2 barracões no fundo. E como eu disse, o pagamento foi proporcional ao quinhão de cada herdeiro. Teria que ser avaliado quanto que ele tem direito na herança e é este valor que eles têm que receber dessa quantia do aluguel. Tem que ser feita a porcentagem. Então, em resumo, é possível sim cobrar aluguel de um único herdeiro que está morando no imóvel enquanto os outros não têm acesso a ele.
Um único herdeiro só pode usar esse imóvel com autorização dos outros, mas tem que pagar uma contraprestação por isso. Afinal de contas, é um único bem que está sendo utilizado exclusivamente para um dos herdeiros, sendo que todos têm o direito de utilizar. Se apenas uma pessoa está usando a propriedade e essa propriedade tem outros proprietários, essa pessoa que está usando tem que pagar aluguel para os outros sim, mas na sua proporção. Então ele não tem menos direitos que um terceiro qualquer. Ele tem o direito sim de morar no imóvel, mas vai pagar aluguel para as outras partes. O aluguel que corresponde à sua parte, ele não paga porque ele está usando, mas o que passar de sua parte, na sua cota da herança, nesse caso em específico, ele tem que pagar para os outros herdeiros. Essa é uma dúvida extremamente comum e isso acontece demais aqui no escritório. E acaba passando despercebido para vários advogados que acham que, por ser simplesmente um herdeiro, ele tem o direito de usar o imóvel como bem entender. Muitos advogados também confundem essa questão com a posse exclusiva da esposa, que a esposa sim tem o direito de continuar morando no imóvel, que é diferente com relação aos herdeiros, filhos que não sejam o cônjuge da pessoa que faleceu. Aí é uma situação específica que inclusive eu abordo em outros vídeos aqui nesse canal e tenho também vários artigos sobre isso no meu site, que inclusive é o primeiro link aqui na descrição. Mas e qual a sua opinião sobre esse tipo de decisão? Você acha que o herdeiro que usa exclusivamente o imóvel tem a obrigação de pagar o aluguel para os outros herdeiros que não moram no imóvel, ou ele deveria continuar usando o imóvel exclusivamente, sem pagar absolutamente nada? Qual é a sua opinião sobre esse caso? Deixa aqui nos comentários. Ficou qualquer dúvida sobre esse assunto? Comente aqui embaixo que eu vou responder em um vídeo específico. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, acesse o meu site. O link é o primeiro aqui na descrição. Lá eu tenho vários outros artigos sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar dessas duas indicações que eu estou colocando na tela. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no logo para se inscrever. Obrigado por assistir e até a próxima.